Olá, bom dia a todos. Meu nome é Geise. Queria primeiramente agradecer, ao Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana pelo convite. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o planejamento estratégico, na cidade contemporânea e uma ferramenta muito importante desse planejamento que é o marketing urbano. Para quem quiser saber mais um pouco, sobre esse assunto, eu vou deixar aqui o link para vocês, do meu mestrado, em que tem um trecho que fala, sobre esses conceitos que eu vou abordar na palestra de hoje. O planejamento estratégico, ele é uma ferramenta muito inspirada nas teorias de gestão empresarial. Ferreira mesmo, ele vai falar, sobre essa vocação, que era como fazer jus à vocação liberal e competitiva que as cidades supostamente passaram a ter. Na década de 80 e 90, muitas cidades elas começaram a fazer, o seu planejamento estratégico. Aqui no Brasil, a gente teve várias cidades, como por exemplo Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, dentre outras. Kaufman e Jacobs, eles vão falar da questão da transposição, dos conceitos de planejamento de empresas para o planejamento urbano. Então, essa relação de pegar esse desenvolvimento, essa estratégia de como as empresas elas realizavam a questão da propaganda também, de tratar o objeto, como eles tratavam a questão do objeto para consumo e eles trazerem transpor esse conceito para as cidades. Então isso que a gente vai ver no planejamento estratégico. A ideia que sustenta o conceito é de que, no mundo em que dominam as novas dinâmicas econômicas da globalização, as cidades devem ser mais competitivas na sua capacidade de oferecer a base física para esse novo cenário e para isso devem ser pensadas não mais como cidades, mas sim como empresas. Então essa relação, de empresa e retomando para a cidade, ela tem uma relação de competitividade muito grande. Então, para trazer essas relações, ele já vai pensar a cidade como objeto e como esse objeto ele pode ser vendido, nesse mercado mundial. E para isso, a competição é muito importante, que a gente vai ver aqui mais para frente. Aqui no próximo slide, a gente vai ver algumas questões importantes que Saboia elencou sobre o planejamento estratégico. ênfase na competitividade entre cidades, incorporação da análise do contexto externo, foco nos pontos fortes e nos pontos fracos, orientação à ação e aos resultados, participação dos atores, relação com o planejamento sistêmico, relação intraurbana, ênfase na atuação sobre pontos-chave. Vejam bem, então, que esses são links, itens importantes para que a gente consiga entender o planejamento estratégico. Mas hoje eu quero falar para vocês de uma ferramenta que é quase uma ramificação, é um braço, do planejamento estratégico, que é o marketing urbano. Essa ferramenta ela vem para auxiliar nas atividades, nas ações do planejamento estratégico, para tornar as cidades mais atrativas e competitivas. Ela está cada vez mais adquirindo uma centralidade no conjunto das novas políticas urbanas, tornando-se o principal instrumento para alavancar diversos processos de promoção urbana, segundo Sanches. Esse processo ocorre pela facilidade com que essa ferramenta incorpora novas tecnologias de comunicação e informação e que, através do vínculo com novas políticas e representações sociais, interfere na renovação das formas espaciais, imprime marcas no espaço urbano. E assim, nós vamos ver 5 ferramentas que são importantes para fazer esse marketing urbano. A gente vai ver cada uma delas. Mas é importante vocês entenderem que mesmo a gente vendo agora isoladamente as ferramentas, elas fazem parte de um conjunto. Elas não é uma só que vai atuar ou outra. Elas podem atuar conjuntamente, essas ferramentas, Elas são interdependentes. Isso que é muito importante. Então, quais são elas? Ícones arquitetônicos,
eventos emblemáticos, marcas, discurso, slogan e logotipo, parcerias públicas e privadas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura icônica. A arquitetura icônica é algo que não vem sendo feito só hoje, né? De sempre, né, das cidades, a gente tem ícones muito importantes. A gente lembra como os zigurates, né, as pirâmides do Egito, que faziam, né, mostravam esse poder. E isso vem sendo utilizado até hoje. Eu coloco para vocês que nós temos dois tipos de ícones marcantes. Aqueles de maior escala, né, que tem um enfoque aí mundial, edifícios monumentais, símbolos de eventos emblemáticos, e também a gente tem o de menor escala, que é um enfoque local. Tem a ver com mobiliários urbanos, monumentos, estruturas, estátuas e paginação de piso. Aqui eu coloco para vocês algumas imagens bem emblemáticas para vocês entenderem essa relação dos ícones. A primeira, né, que não poderia faltar, é a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, ela é o símbolo de Paris, mesmo na época, os parisienses não tendo gostado desse marco, eles queriam demolir até, mas depois de muita discussão foi conseguido deixar, né, esse símbolo, e ficou até hoje na cidade e se tornou um símbolo. Então, se você coloca a torre em qualquer lugar, ela vai remeter a Paris, e isso virou um marketing da cidade, né? Você compra caderno, você compra qualquer adesivo para lembrar da cidade, né, das luzes parisiense. Outra imagem que eu vou colocar aqui para vocês é de Dubai, que é o Hotel Burj Arab e o Palm Island. Por que eu coloco isso para vocês? Que já é realmente um símbolo bem recente, mas que colocou Dubai no mapa, né? Antes a gente nem ouvia falar muito. Mas onde é que é Dubai? Depois que eles fizeram esses ícones, você colocava até de plano de fundo do seu computador. Então aí sim, começou a se divulgar mundialmente essa imagem da cidade. E por isso que é muito importante essa inserção do símbolo, né, do ícone arquitetônico mundial. Um próximo imagem que eu coloco para vocês é também, né, de Paris, que é o Centro Pompidou. Mas, Geis, esse ícone nem é tão famoso assim. Não é tão famoso como os outros que eu mostrei para vocês, mas ele tem a ver com a questão da mudança de paradigma de uma arquitetura, né? Ele está inserido num bairro que era muito tradicional, e ele veio para quebrar, né, os paradigmas de arquitetura, mostrando essa questão mais high-tech, né? De esqueleto, né? Esse esqueleto para fora, para trazer uma nova dinâmica para a arquitetura da cidade. Então, por isso, ele é muito importante. E também nós temos a relação de pequena escala. Até agora eu já mostrei para vocês a de grande escala, mas a de pequena também tem importância na questão do marketing. Tem um livro muito interessante, feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o Urbanismo de Volta às Ruas. E ele vai mostrar as intervenções do Rio Cidade que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro. E eu vou passar para vocês, então, algumas intervenções que foram importantes para essa promoção da intervenção. Mas existem intervenções que deram certos e outras que não deram. Vou mostrar para vocês aqui. Nessas imagens, vocês podem ver a imagem do livro. Nós temos aí uma laranja, né, em espiral. Essa laranja em espiral é do bairro de Campo Grande e ela foi feita para simbolizar a época áurea do bairro. Só que as pessoas, elas não lembravam mais do bairro com essa história. Então, não adianta você também querer fazer uma promoção de algo remetendo à história se a população que mora não lembra mais daquilo, né? Então, e não teve essa intervenção, não teve um apoio popular, as pessoas não gostaram, então ela realmente não deu muito certo. Mas vejam outros exemplos. Aqui eu mostro para vocês
alguns símbolos de retomada histórica, mas que tiveram grande adesão da população. Por exemplo, em Bom Sucesso, destaca-se o chafariz central, marco da Exposição Nacional de 1908, que foi restaurado e recebeu nova iluminação. Em Vila Isabel também os monumentos geométricos foram substituídos por outros que invocam a característica boêmia do bairro, como a escultura de Noel Rosa, sentado à mesa de um botequim da esquina, como vocês podem observar aí na imagem. Então, você tem que saber, não é só colocar um ícone, mas esse ícone ele tem que ter um apelo ou da história, ou algo que faça essa promoção, mas que também dê algum pertencimento às pessoas que moram, né, aos habitantes daquele lugar, porque senão acaba que não funciona. O próximo item que eu vou falar é sobre os eventos emblemáticos, né? Esses eventos emblemáticos, normalmente, eles acabam tendo também os ícones arquitetônicos em parceria. Segundo Robertson e Guerrier, grandes eventos emblemáticos são uma forma das cidades poderem criar uma imagem em nível internacional e atrair investimento externo com o objetivo de promover o crescimento de longo prazo. As cidades atingiram o objetivo de se tornar mundiais utilizando um grande evento internacional e realizando um projeto de transformação urbana com sucesso. Isso é bem interessante, né? A gente observar essa questão do evento emblemático e dessa transformação também da malha urbana. Através desses eventos, além de capacitação de investimentos, houve reformas completas, além de remodelamento dos desenhos urbanos. Bom, e aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos e um paradigmático que a gente tem são os eventos das Olimpíadas de Barcelona. Coloquei para vocês aí uma imagem, né, do anel, que é muito importante. Na década de 90, em Barcelona, os eventos sediados pela cidade, como a Copa do Mundo de Futebol em 1982 e as Olimpíadas em 1992, alavancaram um processo de reestruturação e embelezamento da cidade. Nessa imagem que vocês podem ver, o anel olímpico, e ele foi construído pelo arquiteto que a gente chama do Star System, que é o Santiago Calatrava. Então vejam que além de um evento emblemático das Olimpíadas, aconteceu um remodelamento do local, dessa parte do litoral de Barcelona. Eles também usaram um ícone arquitetônico e com a presença de um arquiteto famoso, né? Então vejam que é uma receita para essa promoção urbana das cidades. O próximo exemplo que a gente pode ver é de Lisboa. Vou colocar aí para vocês uma imagem. Esse é do pavilhão de Portugal, da Expo de 98, e ela também foi feita pelo Álvaro Cisa Vieira, que também é um importante aí arquiteto mundial. Então vejam novamente, né, essa relação do evento emblemático com o arquiteto. E por último, eu queria mostrar o exemplo que a gente também tem que falar aqui do Brasil, que foi o evento para as Olimpíadas, que nós tivemos aí há pouco tempo atrás. E ele também fez toda essa questão do planejamento estratégico e do marketing urbano, foi realizado nesse evento. Então, vou mostrar para vocês aí o Museu do Amanhã, né? E vejam nessa imagem. Como vocês podem ver, tá até escrito #Cidade Olímpica, e ele também foi feito pelo arquiteto Santiago Calatrava, no sentido de trazer aí mais um marketing, né, para essa relação dos eventos emblemáticos. Vale ressaltar também que os encontros, eventos, congressos e reuniões ocorridos nas cidades possibilitam crescimento nas propostas projetuais, na projeção nacional e internacional das ideias em andamento, uma maior facilidade em reunir parcerias e uma abertura para novos investidores. Bom, o próximo item é marcas. Mas marcas, elas podem ser divididas em 3 tipos, né? A marca do arquiteto urbanista, a marca do edifício e a marca da intervenção. Vamos lá ver um pouquinho dessas 3.
a marca do arquiteto urbanista. Vocês podem ver, a gente já viu aí atrás nos slides, né, que a partir de um arquiteto, né, da inserção do arquiteto naquele edifício, que ele já vai ser um ícone, mas se você coloca que quem está fazendo é um arquiteto do Star System, isso também traz muito mais visão. Vejam aí, a marca do arquiteto urbanista é outra forma de colocar ao edifício uma característica adicional, atraindo mais olhares e investimentos para o local. De acordo com a Razan, os arquitetos conceituados mundialmente ajudam a mitificar as construções desde sua concepção. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, então, dessas marcas, né? Vocês podem ver, primeiramente aí, o edifício Agba, em Barcelona, que foi feito pelo Joan Nouvel. Então, além dele ser um ícone arquitetônico, ele fez parte, né, das intervenções da Diagonal. Ele também tem um arquiteto aí do Star System fazendo esse combo, né, para ser importante, para ter uma importância muito grande de competição. Aqui nós temos outro exemplo, né, do Museu do Oscar Niemeyer em Curitiba, que também fez com que se tornasse um grande ícone turístico, né, também de incremento turístico aí para a cidade. Outro exemplo que eu vou mostrar para vocês é o Maxi, né, em Roma, da Zaha Hadid, e ele também fez parte. Aí ele não fica no centro, no centro histórico, né? Mas todo mundo vai para esse museu, lógico, para ver o museu, ver as intervenções, mas também para ver a obra da Zaha Hadid, porque ela tem essas formas orgânicas que chamam a atenção. Ela foi uma arquiteta do Star System, então ela traz com ela essa marca. E aqui é a Cidade das Artes e das Ciências, em Valência, na Espanha, de Santiago Calatrava. Também a marca pode ser inserida através da intervenção, né? O que é da intervenção? Quando você vai fazer uma intervenção urbanística, mas você chama consultores para trazer um maior apoio dessa visão internacional. Então, nós tivemos aqui uma intervenção em Santo André, que foram chamados consultores de fora, né, para essas intervenções. Do Rio de Janeiro mesmo, que eu falei para vocês, também trouxeram de fora consultores de Barcelona para fazer essa questão do planejamento estratégico. Então isso também é muito importante para chamar a atenção, falar que a gente vai seguir um modelo de intervenção, um modelo, né, do milagre econômico que ocorreu na Europa. Eles trazem também esses urbanistas famosos para cá, então isso também é bastante importante. E nós temos a marca do edifício. A marca do edifício, a mais paradigmática que nós temos é o Guggenheim, mas vamos ver o que falam sobre isso, né? A marca do edifício é aquela que, inserida em sua construção, leva uma mudança radical em seu entorno e na infraestrutura de uma cidade, apenas pela sua chegada. Eu queria contar para vocês também que o Brasil ele ia ter um Guggenheim, né? E lá no Rio de Janeiro, seria no Pier Mauá, que é onde foi construída o Museu do Amanhã. Então vejam que a partir do momento que foi falado que ia vir um Guggenheim, muitas coisas aconteceram. Lógico que teve alguns problemas na questão de concursos, que não fizeram concursos abertos, então isso não deixou os arquitetos brasileiros muito contentes. A questão do projeto que foi escolhido, que era um pouco complicado. Então, bom, temos várias questões porque não foi feita esse museu no Rio de Janeiro. No entanto, vejam só que só de falar que ia trazer, acontece uma reviravolta, muitas reportagens ocorreram naquela época. Então, a partir do momento que você fala que vai inserir esse tipo de museu, muitas coisas acontecem. Nós tivemos, né, um exemplo paradigmático do museu do Guggenheim em Bilbao. Né? Vejam aí, coloquei uma imagem para vocês. O Museu Guggenheim de Bilbao já em seu primeiro ano recebeu mais de 1 milhão de visitantes. Desde 1997,
o museu já injetou mais de 1 bilhão de euros na economia da antiga cidade industrial. Logo, passou a se falar do efeito Bilbao. Uma cidade consegue superar a depressão pós-industrial com uma obra para a cultura. Por isso que é muito importante, né? Foi muito importante esse modelo, né? De trazer o Guggenheim, passou a se pensar que isso daria uma competitividade, maiores investimentos. Por isso que ele é num ponto daí da nossa marca do edifício. Bom, então vamos lá para o nosso próximo item, que é discurso, né? Slogan e logotipo. O que é isso? Além de todas essas questões que a gente já viu, é importante, né, criar, como eu já tinha falado anteriormente, o pertencimento da população, para que você faça todas essas inserções de ícones, esse remodelamento urbano, mas as pessoas que moram naquele lugar, elas têm que querer também, elas têm que gostar do que está acontecendo, porque senão pode acontecer, as pessoas podem não gostar, né, e se revoltar, e não é isso que o setor público ele quer que as pessoas gostem também, ajudem nessa relação. Vejam aí, como observa Ribeiro, representar a totalidade, o todo social, implica poder, implica construção de hegemonia, capacidade de convencimento, criação de consenso. Assim, a construção deste modelo opera necessariamente com sínteses seletivas e parciais, que dão relevância em alguns aspectos e omitem outros, respondendo ao universo especial de interesses dos sujeitos e aos objetos desejados. Complementando, a autora relata que a lealdade ao lugar e o sentido de pertencimento estimulados pelos projetos de cidade em curso têm significados políticos, incidem tanto nas mentalidades coletivas quanto no chão. Olha que interessante isso, né? O discurso ele tem essa questão forte, né, de incidir tanto na mente da pessoa quanto no chão, quer dizer, no que está acontecendo. Então, é um todo que precisa ser envolvido. Vou mostrar para vocês aí alguns discursos e slogans e logotipos de intervenções urbanas e de edifícios que ocorreram. Olha, então o slogan procura resumir e enfatizar o principal objetivo do programa ou da cidade, buscando uma abordagem direta e de grande impacto. Vejam que a gente tem aí Curitiba, capital social, capital ecológica, cidade do primeiro mundo. Foi utilizado no Rio de Janeiro, Rio Sempre Rio, as cidades da cidade, o urbanismo de volta às ruas. Barcelona pós-Atiguapa, Barcelona mais que nunca. E Nova York, que aparece muito nos filmes, né? Eu amo Nova York. E aí vocês veem também alguns logotipos das intervenções, né? Do IPUC, de Santo André, do IPUR. Nosso último item é a parceria público-privada. Esse item também é muito interessante porque a partir do planejamento estratégico, muito se utilizou da parceria entre o setor privado e o setor público, né? Eles se unem para conseguir fazer esses projetos, porque eles têm escalas grandes, então eles acabam fazendo essa parceria. O que são elas? No processo de empresariamento urbano, a formação de parcerias entre o setor público e a iniciativa privada constituiu-se em um dos principais pilares das novas feições e estrutura do governo urbano sintonizado na competitividade. Então, o que ele está querendo dizer aí? Que se ele estiver sintonizado na competição, isso é trabalhar o planejamento estratégico com o marketing urbano, você vai ter que usar, então, dessa parceria público e privada. Assim, as autoridades devem estar aptas a manifestar a liderança necessária a fim de conseguir apresentar programas de regeneração ou de desenvolvimento para parceiros potenciais de maneira tal que os convença a participar e a trazer com eles recursos valiosos. Agora vocês vão me perguntar, bom, que coisa mais linda, então o marketing urbano é maravilhoso. Também não é bem assim, né? A gente tem alguns prós e contras. Vou
vou colocar para vocês aí uma balança para a gente ver a questão dos lados, né, positivos e os lados negativos dessa promoção urbana. Aspectos positivos, a gente tem aí um ganho, né, em relação à globalização, cidades mundiais. Então nós vamos ter o incremento do turismo, atração de pessoas, atração de investimentos, competitividade mundial. No entanto, né, gente, nem tudo é maravilhoso, nem tudo só tem aspectos positivos, a gente também tem os aspectos negativos dessa relação. Que é a perda em relação ao fortalecimento da população e tradições locais. Então, o que a gente pode ter? A parceria ditando a forma de planejar, padronização arquitetônica e urbanística, criação de cenários, né, descolamento da população e enfraquecimento da cultura e tradições locais. Eu vou explicar para vocês um pouquinho dos lados negativos, então, dessa promoção urbana. Vamos lá. O primeiro são as parcerias, né, ditando aí uma maneira de você projetar. As parcerias entre público e privado produzem a fragmentação do processo de planejamento e a divisão do território em parcela sob interesse dos respectivos grupos empresariais, conforme pode ser aprendido do exemplo de Londres. A área do antigo Porto de Londres foi loteada entre diversos empreendedores, abdicando de um projeto comum e assim fizeram de Docklands o maior exemplo de sujeição do planejamento ao ideário neoliberal. Vejam então que, na verdade, você ter uma parceria público-privada pode ser interessante, no entanto, não pode se deixar a parceria ditar. Porque é lógico que ela vai ver interesses de lucro e talvez, e muito talvez, né, elas não vão querer fazer o que é de benefício para a população. Então, o poder público ele tem que entrar manifestando as questões importantes da população e juntando com a parceria particular, porque senão a gente realmente vai ter a parceria particular, né, privada, fazendo o que bem quiser, e lógico que o que ela vai querer realmente é visando o lucro e não o bem da população, né? Porque normalmente esses dois itens eles não são semelhantes, eles não têm a mesma direção. Portanto, cuidado, né? Muito cuidado, essa ferramenta tem que ter muito cuidado na hora de ser pensada. A outra questão é de você ter cenários, né, na cidade. Então, a gente às vezes observa que você vai numa cidade e que parece que ela está escondendo de você, né, mostrando só para o turismo como ela quer que você veja a cidade, né? Mas que na verdade não é isso. As pessoas que moram mesmo, elas acabam sendo jogadas, né, para fora, para a periferia. E olha que interessante, aqui eu vou colocar para vocês um exemplo de Xangai, que a gente tem aí uma exclusão que não é horizontal, mas sim na vertical. Xangai é um exemplo de descolamento da população em relação aos cenários criados. Os espaços públicos anteriormente destinados às trocas de sociabilidade, o verdadeiro espaço vivenciado, passa a condição de representação de espaço artificial, desvinculado dos residentes e usuários, visto que construído de uma só vez, sem considerar as tradições e as identidades locais. Então, por exemplo, no caso de Xangai, enquanto esse cenário tecnológico está acontecendo aí na superfície, no subsolo a gente tem os comércios informais, que são as pessoas, trocas dessa cidade real. Outro item que a gente pode ver é a padronização arquitetônica. E aí a gente também tem dois itens. A gente pode ter a padronização arquitetônica pelo arquiteto e a padronização arquitetônica pela forma. Vejam aí um exemplo que eu coloquei para vocês nos slides. Aqui é do Frank Gehry. Vejam que o museu em Dubai e o museu em Bilbao, por ser feito do Frank Gehry e por ele ter essa pressão que ele tem que fazer essas formas desconstrutivistas, ele acaba fazendo quase que a mesma coisa, né? A forma acaba ficando muito parecida, porque o arquiteto ele acaba colocando esse estilo semelhante em todos a sua construção. E aqui um outro exemplo é da forma.
Vejam que um é a torre do Norman Foster na Inglaterra e outro de Nouvel que a gente já viu na Espanha, só que com formas muito semelhantes. Né? Então essa padronização arquitetônica, Zentz vai falar que com o grande aumento das metrópoles e com o processo de globalização, ocorre também o fenômeno de neutralidade arquitetônica, ou seja, as cidades tornam-se cada vez mais uniformes, cultural e fisicamente, fazendo com que o indivíduo não se identifique com o local que mora ou que está visitando. Então isso é complicado, porque você visita, você vai para um lugar porque você quer conhecer uma cultura nova, um lugar novo, com coisas novas. Mas nessa questão da mundialização, começa tudo a ficar com a mesma cara, né? Com as mesmas características, nessa neutralidade arquitetônica. Eu coloquei aí um último slide para vocês, em que mostra 3 edifícios que ocorrem em 3 lugares totalmente diferentes, mas que são muito parecidos, porque eles são realmente espetaculares, mas um espetacular que poderia estar em qualquer lugar. Então, isso que é uma relação ruim, porque você acaba não tendo a característica do povo, da cultura daquele lugar, e sim, ele acaba podendo construir esse edifício, ele não tem uma característica com o entorno, com o urbanismo daquele lugar, com a cultura daquele lugar, ele acaba podendo ser colocado, pingado em qualquer lugar e que tá tudo certo. Então, essa é uma questão ruim, né, dessa mundialização que torna essa neutralidade arquitetônica. Bom, eu vou terminando por aqui. Muito obrigada por vocês terem assistido essa palestra. Deixo aqui o meu e-mail para qualquer dúvidas. E mais uma vez, obrigada!